pouco sobre a primeira palavra dele, para dar uma motivada, uma acendida na questão da gente fazer o que a gente deve fazer. Na verdade, a gente foi salvo para fazer o que a gente tem que fazer, que é proclamar as boas novas do Senhor, né? Então, não é nada de inventar roda. Vou também fazer como o pastor Beto. Beto conhece essa família, né, Beto? Falei para vocês, tem 2 filhos. O Daniel é o da esquerda. Ele fez vestibular agora. Ele vai ser advogado, mas ele vai ser um pastor advogado, que o chamado dele é pastoral. Desde 8 anos de idade ele fala, na verdade desde 6 anos de idade ele fala que vai ser pastor, vai ser missionário, e está com 17 anos. Mateus tem outras preocupações. Mateus deixa a vida me levar, ele é bem solto. Mateus tem 15 anos, a Paula não interessa quantos anos ela tem. A Paula é uma bênção, amigos, nós somos amigos aí, o Beto, Shirley, Paula. Então essa família que Deus tem trouxe para a Oitava 2012, e a gente está ali desde então. Quero falar então sobre evangelismo, uma coisa que você certamente sabe, todos nós sabemos evangelismo. O que é evangelismo? Então, apesar da gente saber, eu queria só lembrar umas definições sobre evangelismo. Jesus já deu lá atrás a definição do evangelismo, mas de vez em quando a gente precisa reunir em concílios para saber se aquele negócio funciona de fato, se vale a pena fazer de fato. Mas é bom a gente trazer à memória o que Jesus já disse. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar com você em 3 perguntas: o que, por quê e como. O que é evangelismo? Por que eu tenho que fazer evangelismo? E como que eu posso usar algumas ferramentas? E como o pastor Beto disse, o pastor Luiz também vai caminhar nessa mesma direção. Como que a gente tem funcionado, como você pode aplicar a sua realidade, tá? Não tem como fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem contato com outras igrejas, a gente conversa com outros que estão fazendo e funcionando, para ver se o que tem feito lá pode nos ajudar de alguma forma, e nos ajuda. Mas nem tudo que eles fazem a gente consegue aplicar, né? O Congresso sobre Evangelização lá em Berlim, 1966. Você está lendo? Eu quero só repetir. Evangelização é a proclamação do Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto. Não é proclamar a nossa igreja, não é proclamar... depois, se você deixar uma lista com e-mail, a gente manda para você esse PowerPoint sem problema, tá bem? Porque a agenda me copiou, né? Sem custo. É a proclamação do Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto. Não é da minha igreja, não é da minha denominação, não é do meu pastor, não é do meu ministério, porque Jesus é o único redentor do homem, de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir pecadores, condenados e perdidos a pôr sua confiança em Deus, recebendo e aceitando a Cristo como Senhor em todos os aspectos da vida, e na comunhão da sua igreja, aguardando o dia de sua volta gloriosa. Então aqui fala sobre uma definição. O que é evangelismo, como é que processa o evangelismo, o resultado do evangelismo, que é o que a gente espera, que a pessoa possa confessar Jesus como Senhor e fazer parte de uma igreja cristã. Se fizer parte da nossa igreja, olha que maravilha. Mas a gente não deve achar que se ele for para outra igreja, ele está quase salvo, porém totalmente perdido. Ele é um rei Agripa, não é? O Congresso de Lausanne, que foi em 74, fala a respeito do evangelismo. Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por os nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, se a gente evangeliza, mas não fala essa verdade, a gente está falando de qualquer coisa menos do Evangelho. O pastor Jeremias falou aqui há pouco, o Evangelho é Cristo. Amém. O centro do Evangelho é Cristo. Um dos equívocos que algumas pessoas cometem é tirar a cruz do cristianismo. Tirou a cruz do cristianismo, ele vira filosofia. E a gente pode fazer com essa filosofia o que quiser, inclusive ajudar as pessoas, mas não, elas não serão salvas. E de que, como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. E continua essa definição maior, eu peguei um pedaço dela.
Ao fazermos o convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Se Jesus não escondeu a cruz, nós não temos o direito de fazer isso, e nem a autorização, e nem a autoridade para fazer isso. Então nós não podemos chegar para a pessoa e oferecer uma coisa que o Evangelho não oferece. Há um número, um índice percentual de desviados de igreja enorme. Eu nem sei se eles são desviados do Evangelho, mas de igreja enorme, porque oferece uma coisa que o Evangelho não oferece. E quando o cinto aperta, quando o cerco aperta, quando Satanás vai dar a peneirada, eles dizem, não me falaram isso. Uma vez a gente estava em um impacto evangelístico. Eu queria já de antemão incentivar você a cultivar na sua igreja uma ideia de que os jovens precisam se envolver com o evangelismo. Você podia levantar um recurso, ajudar a levantar recursos para eles participarem de viagens missionárias de férias, para você fazer uma incursão junto com uma igreja perto de você, em uma cidade menor ainda, para eles passarem um final de semana, quem sabe, fazer o que eles sabem fazer: teatro, distribuir folheto, dança, hip hop, grafite, o que eles souberem fazer para comunicar o evangelho. E uma viagem dessas, lá no Vale de Jequitinhonha, uma cidade chamada Taiobeiras, era só a BV, só boa vontade, não tinha técnica, a gente só tinha paixão evangelística. E na praça a gente fazia um culto, as pessoas se aproximando, fazia coisa de tocava um sambinha, gospel, e as pessoas iam se aproximando, e uma menina chegou, a gente evangelizou, falou do evangelho para ela, e sempre aquele esquema, 4 leis espirituais. Você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, Salvador? Quero. No outro dia a menina voltou e disse: aqui, eu vim devolver. Eu falei assim: como assim devolver? Não, que eu cheguei em casa e falei para meu pai não deixou. Eu falei: filha, agora o problema é seu com seu pai. Mas tem essa ideia de que Jesus é uma mercadoria que a gente pode oferecer e a pessoa aceita. Se você conhece esse conceito, eu queria que você já afastasse de vez. Apresentar Jesus como mercadoria ou como um coitadinho, dizendo: aceita Jesus, por favor, ele está chorando por sua causa, ele está triste por sua causa. A gente tem ouvido algumas coisas a respeito da proclamação do Evangelho que eu acho absurdo. Eu ouvi outro dia uma coisa que eu falei assim: não estou acreditando que eu estou ouvindo. De quem eu estou ouvindo? A pessoa diz o seguinte: é certo que você já se decepcionou com alguém, que você já decepcionou alguém, é possível até que você já tenha se decepcionado com Deus. Não quero dizer para você que Deus está te pedindo perdão hoje. Eu falei assim: não estou acreditando que eu estou ouvindo esse negócio. Essa é novíssima. Então, eu tenho dito na igreja e com quem eu tenho convivido: se você tem seguido um Jesus que pede chance, troca de Jesus rápido. Porque o Cristo da Bíblia, o Messias, não pede chance, ele dá chance. Ele não solicita, ele manda, ele ordena. É essa a verdade que a gente tem que falar rasgado. Talvez com outras palavras, mas falar rasgado. Aí, Beto, yes ou no? É no agora, né? Aí, deu pau aqui, ó. E aí, Digão? Pronto, já deu, velho. Pode ficar por aqui mesmo? Não. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo. Se a pessoa foi ganha em um ambiente de evangelismo, ele vai também continuar com o ambiente de evangelismo. Qual o nosso erro, irmãos? Igrejas históricas, reformadas, nós temos uma doutrina sadíssima, a melhor doutrina, mas a gente não quer compartilhar com os outros. A gente acredita que é Deus que chama, que é Deus que salva, e está certo, é isso mesmo. Então é responsabilidade de Deus. Se você achar, esse livro não é editado mais, Natureza Missionária da Igreja. Eu usei esse livro na minha monografia de seminário. Tem uma frase que eu nunca esqueci: a doutrina da predestinação nos torna ainda mais responsáveis por transmitir o Evangelho, pela evangelização. Então, na área de missões, a gente usa uma figura assim: tem a força centrípeta e tem a força centrífuga. Nós ficamos só, muitas vezes, na força centrípeta.
Como é que a gente entende isso? A gente que não é físico nem matemático, mas a gente tem máquina de lavar dentro de casa. A força centrípeta puxa a roupa e finge que esfrega, a gente acredita, e roda aquele negócio ali, gasta um mundaréu de água, que às vezes a gente aproveita, às vezes não aproveita, e depois vem a força centrípeta, que é a bênção das bênçãos, que sai quase seca a roupa. A igreja tem errado quando ela só quer usar a força centrípeta. Deus vai trazer o perdido, mas a força centrífuga é que deve ser usada com mais frequência, a igreja ir em direção ao perdido. Então, rapidamente, um ciclo evangelismo, ele é assim: o imperativo de Jesus não é sugestão, ele mandou a gente evangelizar. Ir, no sentido de se mover, a força centrífuga, no grego é indo, fazer discípulos, ter contato com as pessoas. Eu sou do tempo ainda que as pessoas convertiam e diziam assim: você não pode mais ter amigo do mundo. Ah, não vão ter amigo da onde agora? Os meus amigos são todos imaginários agora, são todos ETs, e nós somos ETs, sabia? Um dia meu filho perguntou: quem é ET, pai? É nós, mano. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Nós temos que ter o contato com o cara que não é crente. E se a gente é crente aí há mais de 10 anos, a gente já perdeu possivelmente o contato com quem não é crente. E a gente só fala de Jesus para quem é crente, e às vezes fala mal dos outros que estão falando para os que não são crentes. Batizar, eu vou deixar para vocês escolherem a forma. Eu acho que tem uma correta, mas eu vou deixar para vocês escolherem a forma. Não estou brincando. O batismo é o resultado da confissão pública de que Jesus é o Senhor do discípulo. E ensinar as doutrinas bíblicas para o fortalecimento do discípulo. Então, assim a gente define o evangelismo. Você fala a respeito do evangelho, você caminha com a pessoa, e a pessoa tem ali na frente, porque distribuir folheto é uma estratégia, é uma isca, mas não se resume evangelismo a essa prática. Não sei se está dando para você ler uma coisa interessante. Quem é o evangelista? O que é o evangelista? É todo cristão que nasceu de novo. Se você já estudou sobre os dons, sabe que nem todo mundo tem um dom do evangelismo, como o pastor Beto tem, como o pastor Jeremias tem. Se você caminhar um pouco com o pastor Beto, você precisa ter pique. Eu tomo Red Bull para caminhar com ele. A gente está num hotel de congresso, daqui a pouquinho no restaurante traz o Beto, um garçom, que o cara que está aqui, ó, desviado da igreja, ou está aqui, nós vamos orar por ele. O pastor Jeremias tem essa mesma pegada. O pastor Heloísio tem uma equipe lá com o Milton. O Milton é o cara do evangelismo, sensacional. O Milton evangeliza assim, se você der bom dia para ele, você vai ser evangelizado. Tem um menino lá que eu falei para o pastor Luiz para a gente investir nesse menino, tem 16 anos de idade, chama Guilherme, é do Jecói lá da minha casa. O Guilherme, os meus meninos falam assim: ó, o Guilherme estava evangelizando um poste outro dia, ele evangeliza tudo que vem pela frente. Ele está para trocar de escola agora, e ele mora do lado do Colégio Batista, na Saldanha da Gama, mas ele talvez vai estar no centro, porque ele diz que ele tem 2 oportunidades por dia para evangelizar, quando ele vai de ônibus e quando ele volta de ônibus. Tem o dom, mas a gente tem a responsabilidade de proclamar as boas novas. Todo cristão que nasceu de novo, o que ele deve ser? Deve ser salvo, comprometido com o reino de Deus, sábio e cheio de fé. Uma vez estávamos em Taiobeiras lá, distribuindo um folheto num mercado, e Taiobeiras também muita idolatria, e o cara deu um folheto para o outro, ele amassou o folheto e jogou no chão assim, ó. O pastor pegou o folheto, desamassou e disse: esse eu dei para você amassar, esse aqui é para você ler. Sabedoria, sabedoria. Tinha um outro que eu evangelizando assim, eu vou rodando em volta do toco, rodando em volta do toco, rodando, o cara está tonto, você dá uma... Tinha um amigo meu que é 5 minutos no máximo, ou céu ou inferno. Um outro estava falando com um camarada sobre o inferno, disse: não existe inferno. Quem é esse, cara? É inferno, olha aí. Ele falou: não existe. Não, morre para você ver, se não existe. Como que a gente vai lidar com as situações? Ele deve cultivar oração, comunhão, informação e contato com os perdidos. Precisa ter isso na vida de um evangelista. O Milton
Ele tem uma empresa num bairro lá em Belo Horizonte, tem uma lagoa, e ele diz: pastor Gidiel, aquela lagoa cheia de gente, eu passo, chego a salivar, de vontade de parar e de falar do Evangelho. Ele estava viajando para Belém, a esposa e as 2 filhas na poltrona, e ele na frente com o cara, e evangelizando. A esposa falou assim: pastor, eu estava até com dó do cara. E o Milton falando. Aí o cara fingiu que dormiu, e caiu na besteira de acordar e perguntar as horas para o Milton. Quantas horas? Aí o Milton falou as horas e começou tudo de novo. Contato com essas pessoas. O que ele deve saber? A palavra de Deus. Ele precisa saber o básico da palavra de Deus. E ele também precisa conhecer um pouquinho a respeito da dureza do coração do homem. Então, a respeito do evangelista, a gente poderia dizer isso. O que é necessário para o evangelismo? O pastor Jeremias falou, só vou repetir. Tem que ter o evangelho, e o evangelho é Cristo. Tem que ter a palavra comunicada, a palavra pregada. Tem que haver o poder, não é o nosso poder de argumentação, é o poder do alto que transforma o pecador. A ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver no negócio, não vai para frente. E a convicção plena de que o que nós fazemos é algo que Deus mandou, e se Deus está ali, alguma coisa vai acontecer. Uma vez alguém chegou para Spurgeon, e Spurgeon fazia apelo, né? E ia muita gente na frente. O cara falou assim: pastor, por que quando o senhor faz apelo, vence tanta gente na frente, eu faço apelo, não vem ninguém? Ele perguntou assim: irmão, o irmão acredita que as pessoas vão vir à frente? Ele disse: eu acredito. Ter convicção de que quando a gente está falando, Deus está agindo. Quando a gente está comunicando a palavra, Deus está agindo. Mas também já fui a uma igreja, irmãos, que o pessoal falou assim, eu conheci aquele povo, nós estamos cansados de ouvir filosofia, de ouvir psicologia, de ouvir ecologia, nós queremos ouvir palavra de Deus. Não tem palavra de Deus aqui. Então quando a gente prega a palavra, não foi essa a orientação que Paulo deu para Timóteo? Pregue a palavra. O jeito é do seu jeito. Se você tentar imitar o pastor Jeremias, possivelmente você não vai conseguir assim chegar muito perto. Se você conseguir imitar o pastor Beto, possivelmente. Mas se você tentar imitar você, eu acho que você consegue. Você vai pregar a palavra do seu jeito. No oitavo nós somos 8 características diferentes, né? Pastor Bruno, uma bênção. Ele começava pregando assim, o pé dele é 10 para as 2, e ele, o microfone, hoje ele está mais solto. Pastor Luiz Fernando é mestre. Cada um com seu estilo, mas pregamos a palavra. E tem domingo lá que todo mundo prega no mesmo texto. Quem prega primeiro, sai na frente. Ele não pagou a conta dele do negócio. Não pagou não. Né, Digão? Eu tirei essa foto lá em Natal, num passeio das dunas, lá onde o cara quer que você ande de jegue. Não quero andar de jegue não. Eu vi isso numa lata onde o cara joga os cocos, onde o cara joga o lixo. Eu tirei essa foto. Essa é a mensagem do Evangelho. Só Jesus salva. Nós temos um pastor amigo, refugiado aqui no Brasil, paquistanês. Ele falou na nossa igreja outro dia, ele diz assim, evangelizar é você dizer, o meu Jesus pode salvar você. O meu Jesus pode curar você. Não sou eu, Ele pode. Essa é a mensagem do Evangelho. Só Jesus salva. Por que a gente tem que evangelizar? Porque Deus ama pessoas. A maior expressão de amor é a cruz de Cristo. É o Calvário com a cruz vazia, é o túmulo vazio, a maior expressão do amor de Deus. Só existe evangelismo por uma razão principal: Deus ama pessoas.
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que o projeto fosse levado adiante. E aí, o que eu disse, que Jesus já ensinou a gente a evangelizar, diz: vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Gente que você gosta, gente que você não gosta. Em Lucas capítulo 9 ele diz que daria poder. Em Lucas capítulo 10 ele voltou a dizer que daria poder. Em Mateus capítulo 28 ele diz que a autoridade está sobre nós. Então, não tem motivo nenhum para a gente não ir. Nenhum. A gente pode dar qualquer desculpa, mas não existe motivo nenhum para a gente não ir. Ele foi. Ele levou os discípulos. Depois ele enviou os discípulos. Existe uma fábula que diz que quando Jesus chegou ao céu, os anjos ficaram assim: e aí, como é que foi? Tudo bem? Não, foi tremendo, foi fantástico. Tudo, não faltou nada. E aí, como é que vai ser agora? Eu deixei 12 para continuar a obra. E os anjos perguntaram: mas se eles falharem? E a fábula diz que Jesus respondeu: eles não falharão. A igreja não vai falhar. A igreja não tem falhado. Não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido aí com o Estado Islâmico, quando eles estavam matando cristãos assim, absurdamente. Os cristãos daquela região pedindo para a gente não orar, parar de orar, para que o ISIS deixasse de existir, porque o ISIS está sendo uma bênção no mundo islâmico. Não está sendo uma bênção para nós ocidentais, que estão morrendo de medo. O anticristo, toda vez que acontece esse negócio, Jesus está voltando. Claro, irmãos, a mensagem assim que ele foi breve, ele volta, o reino de Deus está às portas. Vamos por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas essa verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, que a gente está tão familiarizada com ela, pode estar perdendo o seu impacto na vida da igreja. Irmãos, evangelismo, quando a gente evangeliza, a gente corre o risco sério das pessoas converterem. Sabia disso? E quando converte gente, não vem do jeito que a gente quer, ou vem? É gente de tudo que é maneira que você pensar. A gente tem que tratar, a gente tem que ensinar, a gente tem que discipular, a gente tem que tratar com as questões de família, tudo desajustada em muitos casos. A gente tem que cuidar, ensinar adolescente como que eles vão ser adolescentes crentes. É trabalho pra caramba, e a gente não quer trabalho. A gente quer só o troféu, mas a gente não quer o suor. A gente só quer o bônus, a gente não quer arcar com o ônus. Mas não tem. Eu ouvi de um pastor há tantos anos atrás: nós queremos o Pentecostes, mas nós não queremos o Calvário. E não há Pentecostes antes do Calvário. Billy Graham disse essa frase, você já deve ter lido: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. É uma ordem que o Senhor deu para a gente. E a razão principal da ordem evangelizadora deve ser teocêntrica. Quando a gente tira a cruz do centro, só estou repetindo, a gente pode dar o nome de qualquer outra coisa menos de evangelismo cristão. Então a gente não pode tirar o Senhor do centro. E aí que eu queria deixar de forma prática o que a gente tem feito lá na Oitava. Pastor Luiz tem uma equipe lá que tem atuado mais intensamente. Nós, como ministérios, caminhamos juntos. Eu caminho com um grupo que a gente chama de jovens adultos. Eles amam essas questões de evangelismo. Todo evangelismo, a turma está junto, está presente, está querendo ir. Eu quero mostrar algumas fotos que eu consegui resgatar e alguns momentos que a gente tem feito de evangelismo lá. Primeiro, é o que o pastor Beto já falou a respeito de adaptações. A gente pode mudar e adaptar métodos. O que a gente não pode fazer é modificar a mensagem. Eu não tenho que pregar o evangelho do jeito que você prega. Eu não tenho que pregar o evangelho. Fui lá visitar Campo Mourão. Campo Mourão tem umas peculiaridades que Belo Horizonte não tem. Eu não tenho que evangelizar do jeito que a igreja do pastor Arnildo evangeliza. A Oitava não tem que evangelizar do jeito que a igreja do pastor Edinaldo evangeliza. E vice-versa.
mas nós temos que evangelizar com uma mesma mensagem, que é o Jesus Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e glorificado, e que vai voltar. Ele vai voltar. Outra coisa que a gente não pode fazer é enfeitar a cruz. Nós enfeitamos a cruz com promessas de resoluções. Nós quase que dizemos para as pessoas que se elas se entregarem a Cristo, elas ganham um saquetel de pozinho do Pirlim Pim Pim Gospel. Se você julgou, as coisas acontecem. A varinha de condão é o abracadabra gospel. A cruz não nos oferece conforto. A cruz é desconfortável, e a pessoa tem que saber disso. Ela promove transformação e lapida o nosso caráter. É o que a gente encontra lá. Então não importa o método, desde que haja proclamação da mensagem da cruz e da ressurreição. Howard Snyder é um baita escritor que diz... então nós vamos interromper por 2 minutos para a gente orar. Eu vou falar isso lá no final, mas eu queria que a gente orasse agora. Nós temos esse projeto lá, que no final eu vou falar. Todo dia, meio-dia, a gente está parando para orar por 4 coisas. Nós estamos orando pelo nosso país, nós estamos orando por conversões de familiares, por volta de desviados e por avivamento para a igreja e avivamento pessoal. Você podia fazer uma oração aí no seu lugar? Se quiser ficar em pé, sentado de joelho, você pode decidir que a gente ora e retoma. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem um projeto tão especial para a igreja, comunicar o Evangelho. Estamos fazendo isso e orando por isso. Que o Senhor visite os governantes do nosso país, visite as situações delicadas do nosso país, como lá em Minas Gerais, a solução desse problema tão sério, a seca no Nordeste. Abençoe, ó Deus, nossas famílias com conversões extraordinárias, espetaculares. Oramos pelo retorno daqueles que conhecem o caminho do Senhor, com essa palavra estão longe dele nesse momento. Oramos também por um avivamento para as igrejas que estão aqui representadas nesse dia. Um avivamento para cada pastor, para cada esposa de pastor, para cada filho desses casais, para cada membro dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Howard Snyder, a evangelização é tanto a pregação das boas novas, como a demonstração das boas novas. O método fica por sua conta. Então, algumas estratégias que a gente tem feito no oitavo. A gente tem aproveitado datas especiais, datas que marcam a nação. Por exemplo, 7 de setembro. Eu tenho 2 folhetos, 2 modelos que eu trouxe. Não são muitos, mas para mostrar, está lá atrás, eu posso passar alguns para vocês. A gente tem criado uns folhetos específicos. Nesse a gente escreve uma mensagem e é simples, é meio A4, dobrado, e a gente sai para a rua para evangelizar. Nesse 7 de setembro a gente ficou nos limites da região da nossa igreja. Fomos de casa em casa e a intenção era perguntar se a igreja estava causando algum tipo de impacto, se fazia falta ou se não fazia. Impacto causa, né, irmão? Porque o tanto de carro que fica lá em volta sempre causa um impacto. Mas muitas pessoas deram um testemunho legal, retorno. Então nós usamos, e a mensagem desse aí foi: independência é morte. Então nós falamos para as pessoas que nenhum ser humano pode cair nessa cilada de viver independente de um Deus todo-poderoso e criador. É uma data significativa para nossa nação, e a gente usa isso como modelo. E a gente vai fazendo adaptações quando a gente percebe. Essa turma, e é feriado, viu, irmão? Meio de semana, foi segunda-feira, Luiz? Foi segunda-feira. Nós decidimos que para o ano que vem a gente vai até repensar o horário, porque segunda-feira é feriado, os caras estão, ou qualquer dia da semana que seja. Esse menino aqui, ó, tá vendo? O primeiro do cantinho aqui,
de camisa azul, esse é que é o Guilherme. Esse cara é fera no evangelismo. Então junta a gente como povo, a gente dá um treinamento intensivo, reúne, toma um café, faz oração, distribui em equipes, ninguém vai sozinho, e rachamos para as ruas para abordar as pessoas, bater de casa em casa, abordar quem está na rua, e não tem o compromisso de produtividade. Você tem que distribuir 500 folhetos. Se você gastou uma manhã com um cara, está valendo, é a proposta. Esse time tem sido bem precioso para a gente ali. E para mim, pessoalmente, não importa quantos vão, mas importa quem vai. Irmão, isso é outra coisa. Se você ficar importando com quem não veio, você desanima quem vai. Se você começar a falar, puxa vida, esperava 50, veio só 10. Você diz para o outro que mais importante são os 40 que não vieram do que os 40 que não vieram do que os 10 que vieram. Aí, na próxima vez, os 10 vão pensar se eles virão ou não, porque na verdade é mais falado quem não vem. Então trabalhe com quem Deus está movendo o coração dele. E de preferência que parte da liderança, se puder todo mundo, maravilha, esteja presente. Porque, irmão, você é o pastor da igreja, você é o líder de jovens, você chama o povo para evangelizar, você não vai, a turma vai dizer assim: o meu pastor não veio, eu acho que esse negócio não é importante assim não, né? Então da próxima vez eu vou acompanhar o meu pastor. Foi muito gostoso esse dia, muito legal mesmo, tem sido muito legal. Claro que vocês já ouviram isso, sai na internet para tudo que é lado. Um dia, já tem uns 3 anos, né, Luiz? Uns 3 anos que é o dia global de evangelização. Se você entrar no site, tem muitas ideias criativas para você usar. A gente já usou ideias diferentes. Sempre a gente se encontra na igreja, é o ponto que a gente se encontra. Tem um lanche, um café, um bolo, um pão, um biscoito, e ali a gente ora, reúne as equipes. Já previamente a gente já estabeleceu como é que a gente vai dividir. Tem o líder de cada grupo e solta a turma. E algumas vezes a gente se encontra de volta, outras vezes eles já vão para a sua própria casa. Esse foi o último que a gente fez. Curiosamente, irmãos, eu tinha um compromisso na igreja nesse dia, e eu passei lá só para ver, e o pastor Jeremias agarrado na faixa, aí eu agarrei também, né? E ficamos ali. Essa é uma avenida perto da igreja, do lado da igreja. E vários pontos da cidade, com essa faixa, com equipes, fechava o semáforo, abria a faixa. Jesus disse: a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O nome da igreja menor, porque não é o que está importando. Mas enquanto a gente estava ali com o semáforo aberto, tinha uma turma distribuindo água mineral para os caras. Estava quente esse dia, um sol rasgando, folheto e água mineral. E o pastor Jeremias o tempo todo orando, falando, e o pessoal: vi o senhor na televisão agora de manhã, pastor Jeremias. Mas tinha várias outras equipes em outros pontos da cidade com essa mesma estratégia. Irmão, quem vai receber Jesus não é da nossa conta. Esse é um primeiro passo que a gente faz, que é espalhar a boa semente, e depois a gente vai cuidar e regar daquelas que estiverem germinando. No ano passado, essa foi a estratégia. Nós montamos tendas em 2 vias de Cooper, que a cidade tem, uma perto da igreja e outra um pouquinho mais distante. Fizemos 3 pontos, nós fizemos isso. Esse camarada aí é um pé de boi que trabalha com o pastor Beto, chama Kaiser. Ele é um cardiologista, um médico, trabalha ativamente com o Ministério de Família, com o Monte Sinai, que é da saúde, e ele levou a equipe dele. A gente aferia pressão, tinha teste também de glicemia. Se você olha o cara de azul lá, é o Milton. Ele pegou uma moça e evangelizando, mas a gente oferecia. Os médicos e enfermeiros falaram: olha, estou medindo sua pressão assim, assim, assim. Se você quiser receber uma oração, é de graça. Tem um irmão aqui, tem um pessoal para orar pela sua vida. O pessoal passava, recebia um folheto, e a gente fazia uma oração, dava uma palavra, e se tivesse uma oportunidade, a gente continuava expondo a palavra com mais tempo.
Nesse mês, esse aqui foi um outro ano, um ano anterior. E basicamente adolescentes, mesma estratégia, um semáforo, os adolescentes com essa faixa, com Jesus no coração, você terá paz na direção. E a gente estava dando chocolate, bombom, para as pessoas do carro. Ali, e a gente dava um folheto e um bombom. É uma estratégia que você pode usar. Esse dia aqui, a gente estava medindo a pressão. Fizemos um folheto. Essas coisas a gente pode disponibilizar se você achar conveniente. Hipertensão. Uma vez eu fui num consultório e vi um folheto da hipertensão, a morte silenciosa. Aí eu peguei os quadros clínicos da hipertensão e fiz uma adaptação para a hipertensão da alma. E fizemos um folheto. Então a pessoa levava esse folheto, a gente usava esse folheto para evangelizar a partir de um ponto de contato. Isso aqui é para a gente apanhar. Nas redes sociais, eles batem na gente, de com força. Mas de com força mesmo. De com força é coisa de Minas, né? Já são 2 anos, pastor Luiz, seguidos, que a gente tem saído para as ruas de Belo Horizonte, todos os dias de carnaval. Todos os dias, à noite, a turma vai para um ponto da cidade de altíssima concentração de pessoas e o evangelismo. Houve cada coisa, irmão. O que vocês estão fazendo aqui? Que não é lugar de crente, não. Mas já teve gente que desceu do ônibus, já tomou tanta na cabeça, recebeu a oração e voltou para casa. Não deu um pulo. Gente desviada, gente endemoniada. Tem casos muito preciosos. Esse evangelismo carnaval tem sido algo assim, que a liderança da igreja comprou a briga, porque crente vai para o carnaval. Crente vai pular carnaval. Vou te mostrar como é que eles vão para o carnaval. Cada um com a camisa, se eles virarem, tem a mesma frase: Jesus te ama, e fica essa turma enfileirada e os pitbull em volta. Parou, ele já avança e pega. Nesse dia, uma rede de TV lá de Belo Horizonte, filiada à SBT, foi entrevistar, isso saiu no jornal ali. Não é o nosso alvo aparecer em televisão, mas é alcançar essas pessoas todos os dias de carnaval. Desde o começo até o fim, essa turma sai e vai falar, e é pregar mesmo, viu, irmão? É pregar. É falar que a pessoa precisa de Jesus, não vai para o inferno, é ser bem claro. E aí que a turma apanhou com força. Isso aqui é Ouro Preto, que tem um líder da Jocum lá, chama Tio Pedro. Tio Pedro está nessa há muito tempo. Tio Pedro tem um bloco de carnaval que chama Jesus Bom a Peça. Eu sei que talvez você escandalize. Jesus falou para a gente pregar o evangelho. Não disse que não podia ser no carnaval. Não disse que não podia pregar o evangelho fazendo um abadá. Eu sei que às vezes é meio complicado a gente, mas Jesus quebrou tudo que é protocolo que você imaginar, ele quebrou na época dele. Olha aqui, ele come com pecador, ele comeu sem lavar a mão, era pior do que vestir abadá. E a turma sai. Em Ouro Preto, irmãos, é um inferno o carnaval. 2 épocas de inferno no Ouro Preto: carnaval e a festa do 12 de outubro. É um inferno aquilo. Só que a turma vai para lá, e é muita gente que eles alcançam com a mensagem do evangelho. É claro que a gente não pode sair daqui no próximo carnaval, e tem todo um know-how que a turma foi pegando contato com quem já está fazendo, e gente de verdade, porque não pode ser um camarada vacilão. Tem a história de um camarada que era carnavalesco e tal, e converteu, e aquele negócio estava dentro dele, e ele passava, tinha um site de escola de samba no caminho da casa dele, e ele passava e ia a bateria ensaiando, e ele passava todo dia: me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus. E foi aquele negócio, um dia que começou: me segura, Jesus, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Porque tem que ter uma pessoa, não pode estar sozinho, tem um treinamento. E como que a gente vai abordar as pessoas? Muita gente não quer ouvir, muita gente dá de ombros. Isso aqui também é foto de evangelismo de carnaval. Gente que
recebe oração e recebe um abraço. Eu não sei se é esse aí, Heloísio, que do mesmo jeito que veio, voltou. Esse que você está orando com ele aí. O pastor Heloísio está com a mão na cabeça do camarada. A outra lá abraçando a dona. Essa de rosa lá em cima é a esposa do Milton, também é evangelista assim, de mão cheia. Essa turma, se você chamar para ir em qualquer lugar, em qualquer hora evangelizar, eles estão partindo. Na Copa do Mundo a gente foi também, teve jogos lá em Belo Horizonte. A gente ia para o lado lá, o estádio, se você lembra, em 2013, que teve aquela quebradeira, aquela avenida da quebradeira é chegando no Mineirão, mas até certo ponto você podia ir, daí para lá não podia passar quem não tinha ingresso. A gente ficava nesse ponto, com esse menino também, Samuel, ele fala inglês, estava falando para os torcedores da Bélgica. A gente foi em todos os jogos que teve no Mineirão, e com essa frase, Jesus, faltou aqui 3 pessoas, mas Jesus, paz para as nações. A gente formou Jesus para as nações, e ficava essa turma aqui e a outra turma abordando. A gente fez folheto em inglês, em português e em espanhol, e o pessoal ria, porque a gente ficava assim gritando: Jesus loves you, Jesus te bendiga, e gritando, essa turma aqui, essa turma ali, e os outros distribuindo um folheto. Irmãos, se você tem noção, uns iranianos pegaram um táxi, e curiosamente o táxi era de um cara da nossa igreja. Eles estavam vendo um videozinho que eles tinham gravado desse momento. A gente cantava. Então a semente estava sendo colocada ali. No Natal a gente também se reúne, mesma estratégia, aquela turma, a gente compra milhares de cada dia de Natal lá da LPC, vem com a mensagem na contracapa da igreja, endereço da igreja, e a gente vai de casa em casa distribuindo no nosso bairro, essa turma dizendo que a gente tem uma palavra de Deus, que o Natal seja abençoado e tudo mais. Nós fazemos isso, eu não consegui aqui as fotos, no Dia das Mães. Já fizemos Dia das Mães já há 3 anos. A gente compra milhares de rosas, milhares. A última foi 15 mil, Heloísio? 10 mil rosas. E a gente vai para as ruas para distribuir rosas. Os homens carregam os cestos das rosas, e as mulheres dão uma rosa e um abraço. A estratégia: enquanto abraça, a oração vai comendo solto no ouvido da dona, vai abraçando e orando. Tem muitas histórias. Tem uma história de uma mulher que foi num culto de quarta-feira na igreja e disse assim: eu vim aqui porque alguém dessa igreja entrou no ônibus que eu estava e me deu uma rosa para o Dia das Mães. O filho preso, não tinha muitas histórias que você ouve na rua, muitas. Mas irmãos, nenhuma dessas mulheres iria lá na igreja receber uma rosa. Nenhuma dessas pessoas iriam lá na igreja receber um cada dia. Nenhuma dessas pessoas que estão no carnaval iria sair de lá para procurar uma oração lá na igreja. Então, a força é centrífuga, precisa ir. Também Dia de Finados, já é o 2º ano que a gente faz isso. Nós temos 8 cemitérios, 8, Heloísio? 8 cemitérios em Belo Horizonte. Esse ano a gente foi em 6 cemitérios, e esse aqui especificamente é um cemitério municipal. O cara do cemitério pediu ao pastor Luísio que fizéssemos um culto lá. Esse aqui foi o momento do culto. Então fizemos também um folheto apropriado com a mensagem consolo para os que choram, que a gente escreveu, fez um folheto, e as equipes foram em 6 cemitérios. Todo cemitério tem missa. Você pode, na sua cidade, ir lá na administração do cemitério, perguntar se eles não gostariam que fizesse um momento religioso para abençoar as pessoas. Você vai ver de tudo, irmão, no cemitério. Tinha uma turma lá que chamou nossa turma para orar pelas almas. Que isso, irmãos? Não Bíblia. A Bíblia diz para a gente orar pelas almas, tá, irmão? Mas não é alma penada, não, é alma viva, alma que está incorporada ainda, não desencarnou.
mas a mensagem está chegando. Já testemunhos que 2 finais de semana seguidos, depois do finados, família inteira indo na igreja visitar, porque recebeu um abraço e uma oração no cemitério. Onde vai chegar, irmão? Não é da nossa conta. O que a gente está fazendo é entrega a semente. Eis que o semeador saiu a semear. A nossa ferramenta é um embornal com semente, não é uma machadinha para abrir a cabeça das pessoas. E joga semente. A que cair em boa terra vai frutificar, e ela vai repetir, a menos que caia em uma igreja que praticamente proíbe o evangelismo. Irmão, igreja que não evangeliza critica tudo isso que a gente faz, tudo isso, fala que é pão e circo, fala que é um bocado de coisa. A gente faz na oitava coisas que muitas pessoas não concordam, para a gente pregar o evangelho. Tem uma estratégia que chama esporte e fé. Na nossa igreja tem um diretor do Cruzeiro e um diretor do América. Do Atlético não tem, graças a Deus. Ah, não, brincadeira, viu, Beto? Brincadeira. Tem gente ligada ao esporte, e já foi o goleiro do Cruzeiro, atual, o Fábio, entupiu de gente, mas ele deu um testemunho de conversão. Já foi o goleiro do Atlético no passado, o João Leite. Já foi um ex-jogador da seleção brasileira. O João Leite já foi do São Paulo, do Atlético, do América, o Euler, deu um testemunho sobre perdão. E nesse dia 30 vai o William, que é atacante do Cruzeiro, dar um testemunho sobre o que Jesus está fazendo na vida dele. A gente está jogando a semente. E eu estou chegando no finalzinho. Ministério de alcance aos surdos. Nós treinamos uma turma para ter intérprete de Libras nos nossos cultos. E nós temos, vou mostrar uma foto para vocês. Esse cara, do lado da moça de azul, de camisa riscada, ele é surdo. A de azul é surdo, a de preto e o de vermelho é surdo, a de amarelo e o que está do lado dele são surdos. E no culto às 9 da manhã a gente tem a intérprete, a Lilian, que é de azul claro, a irmã da Ellen, e foi através da Lilian que a gente começou isso. A gente deu um curso para algumas pessoas que estavam interessadas. A Angelita, que está ali atrás, fez o curso, mas 3 pessoas fizeram o curso. Está chegando uma moça que, eu não sei se tem foto dela aqui, acho que não tem, que ela é intérprete de Libras mesmo. Ela dá aula, ela trabalha na Universidade Federal como intérprete de Libras. É uma bênção. E esse moço, os dois chamam Gustavo, é Gugu e o Gugu Reis. O Gugu é evangelista, sim, você não tem noção. Como que esse cara evangeliza? Então é um ministério que a gente começou para ir. Surdo anda em tribo. Onde tem surdo, vai chegando mais surdo. Só que Deus está tendo misericórdia, está esperando a gente se preparar um pouquinho mais, né? Já foram para o encontro de casais, eles participam. A gente tem que montar uma operação de guerra para assistir essa turma. O surdo é um povo não alcançado pelo evangelho, e não é qualquer pessoa que pode evangelizar surdo. Surdo não entende linguagem figurada. Surdo é literal. Ele não fala que você está bonitinho se ele acha que você está feio. Ele fala que você está feio. Pronto, feio. É o que Deus tem dado de presente para a gente usar também essa ferramenta. Esse aqui foi um jantar de mulheres. Essa de azul aqui de costas é surda. Essa outra de preto é surda. Essa outra de preto no meio, que é a Débora, que é nossa intérprete. Aqui está um momento de louvor que a Angelita está interpretando para eles. Então a gente convida também os surdos e tem participado desse momento. Um momento de ação social que a gente distribui alimento para morador de rua, mocidade, e tem um ministério chamado Sopão, que enquanto a gente dá comida, a gente também está falando do evangelho para as pessoas. Impressionante a quantidade de desviado que a gente encontra na rua. Impressionante. Impressionante. Teatro, a gente tem uma turma boa de teatro e temos feito algumas peças para convidar as pessoas para assistir aquela peça que tem uma mensagem evangelística. Temos feito isso, graças a Deus, com uma frequência muito boa. Esta é uma ferramenta espetacular junto com o ECC. O ECC pesca casais. O Retiro com Deus pesca gente de
tudo que é jeito de você imaginar. Retiro com Deus, o pessoal vai sexta-feira à noite, fica sábado o dia inteiro, domingo vem para o culto das 5 da tarde e encerra ali. Irmãos, o que Deus tem feito no Retiro com Deus, essa equipe é a equipe que trabalha, é só a equipe que trabalha no SCC, no Retiro com Deus. É evangelho 48 horas sem tirar o pé. É testemunha, é teatro, é dinâmica, é ministração, oração. Tem neguinho que cai endemoniado, tem demônio de tudo que é tamanho que você pensar. Tem outros que não caem, que não espuma, tem demônio também. Tem muita gente que vai, a maioria não conhece o evangelho. E é uma exposição. Se vocês quiserem, vocês podem nos procurar depois. É possível que alguém da sua igreja vá lá, participe de um retiro com Deus, veja como funciona. Eles fizeram isso com a gente no começo. Veja como funciona. Depois a nossa equipe pode vir aqui, fazer o retiro com Deus, quase que para vocês, treinando vocês. É uma ferramenta espetacular. A gente faz 4 retiros com Deus por ano, lá na nossa igreja. E esse aqui é um momento de ministração, de oração. O de amarelo chama PA, ponto de apoio. O cara que vai no retiro com Deus, ele não carrega nem a mala dele. Tudo o povo serve em tudo. E domingo, 5 horas, receber a turma e um testemunho. Aí está um retrato de um time dos que trabalharam com os que participaram. Ação Cidadania. Outra coisa sensacional que entra no campo das parcerias que a gente faz. Ação Cidadania, a gente leva um time de 100 a 120 pessoas em uma cidade do interior, que permita a gente aí talvez até 600 quilômetros de distância, interior de Minas. Nós chegamos lá, sempre fazemos isso Semana Santa, viajamos quinta-feira à noite, com esses 2 ônibus e um micro-ônibus ou uma van. Tem um caminhão que leva um bazar antes, o pessoal da logística vai antes. A cidade tem que ter até 8.000 habitantes para ser varrida nesse feriado de Semana Santa. Nós chegamos lá, o bazar já está montado, nós levamos médicos, às vezes até 5 especialidades. Se tem estrutura, levamos dentista, levamos psicólogo, advogado, gente para cortar cabelo, recreação com criança, oficina de culinária, de dança e evangelismo violento. De casa em casa, todas as casas são visitadas com evangelização. Lógico, com a parceria de uma igreja local. Isso no sábado, na sexta, o dia inteiro. À noite, uma apresentação com a palavra, com louvor. Nós temos, vou mostrar para vocês a foto aqui. Todo mundo com a camisa. Imagina uma cidade de 5, 6, 7 mil habitantes. Tem 120 pessoas na rua com a mesma camisa. O pessoal da cidade, das igrejas, veste essa camisa. E a gente sai aqui à esquerda, à sua esquerda, é um grupo de balé. As meninas da igreja, que tem uma irmã que tem uma academia de balé. E elas apresentam peças lindíssimas, dramatizações lindíssimas. O da direita, esse da esquerda é Mateus, meu filho, não. E eu também não, ainda eu parei com dançar hip hop. Mas os 3 ali, e tem mais um, Bruninho, eles têm hip hop com força mesmo assim no sangue. A menina, os 3 são de borracha. E isso chama a atenção que você não tem noção. Durante o dia estão dando oficina para a molecada. E à noite eles apresentam a dança e depois vem o evangelho. Tem uma outra foto que eu achei, essa foi o último que a gente fez na cidadezinha interior de Minas. Essa mulher velhinha, ela estava entregando a vida para Jesus naquele momento, no encerramento, num culto que a gente faz. Ação Cidadania. É algo assim, uma ferramenta. Nenhum dos convertidos vai vir para a 8ª. Nenhum. E o dinheiro do bazar, a gente custeia o projeto e deixa um presente para a igreja e para a cidade, posto de saúde e escola que nos recebeu. A gente vai antes. Agora nós estamos indo semana que vem para visitar a cidade, conversar com a prefeita, conversar com a diretora da escola, conversar com os secretários, porque eles precisam nos disponibilizar alguns espaços para a gente chegar. E no consultório médico, o médico está atendendo e Jesus na cabeça do cara. Ele sai dali, tem gente para orar por ele. Está ali de plantão, que a gente chamava de oficina da alma.
mas clínica da alma, a gente está pensando em mudar o nome, porque o cara não quer aceitar que ele está com a alma doente. Os GECOIs, que são os nossos grupos pequenos, é uma estratégia de evangelismo. Muitas pessoas têm ido para a igreja através de GECOI, que são as nossas células, e funcionam todos os dias da semana, funcionam os horários alternativos. Tem célula que começa 10 horas da noite, 11 horas da noite, tem célula que é de tarde, tem que qualquer dia da semana. Uma estratégia sensacional para evangelismo. Essa é uma turma de líderes sendo treinados, ou passando uma escova, são os líderes de grupos pequenos, renovando a visão, renovando a paixão. Pastor Luiz, esse que está sentado de preto, é o pastor que coordena essa área, e tem um time precioso que caminha com ele também. Isso aqui, irmãos, é um negócio espetacular. Pastor Bruno é o pastor de crianças juniores da nossa igreja. Ele é um artista. Ele está, esse de calça xadrez, tem tatuagem até na língua, é artista, plástico. Ele tinha esse personagem chamado Lamparina. Ele treinou um grupo de palhaços, e esse grupo de palhaço está abrindo as portas cada vez mais. O principal hospital infantil da cidade diz: nós fazemos os jalecos para vocês, chama Doutor Palhaço, e eles vão no hospital uma vez por semana para visitar as crianças. Tem um time desse que vai num lar espírita para visitar as crianças. Esse time foi em Mariana para divertir as crianças e anunciar o evangelho. O G1, a Globo.com, passou uma reportagem com esse pessoal. É uma estratégia de alcançar a criança, porque a gente não acredita que a criança não entende o evangelho. Tem evangelismo pesado com crianças, e o Doutor Palhaço está aí. Esse time aqui que foi em Mariana, é a foto que eles tiraram em Mariana no dia que eles foram lá. Tudo voluntário, irmãos, tudo voluntário. Eles pagam do bolso deles a gasolina que eles vão, eles compram a maquiagem deles, tudo isso é uma bênção. Uma bênção. Ministério de Mulheres, que tem algumas ferramentas muito preciosas. Aqui é a foto de um jantar. A gente faz 2 jantares evangelísticos por ano. Esse aqui foi um testemunho de uma moça, já é uma mulher. A família dela foi chacinada pelo cunhado dela, e o testemunho dela sobre perdão. O final foi um negócio de quebrantamento assim, que você não tem noção. Muitas mulheres que não são crentes nesse jantar. E aqui uma estratégia também muito interessante, chama Tarde da Esperança, toda terça-feira, de 14 às 17 horas, 14 às 14h45, nós temos um culto com louvor e palavra. A maioria dessas mulheres não são crentes, e de 15 às 17, todo o ambiente da igreja, todas as salas são ocupadas com oficina de artesanato. Todas elas, todas. No final de cada semestre tem a formatura e abre inscrições para a próxima curso. Tem fila na igreja antes de abrir, mas as professoras também com a mensagem do evangelho. São estratégias que você pode aplicar aí na sua cidade. E parcerias que a gente tem feito. Nós, uma vez por mês, reunimos com um grupo de pessoas, chega a 40, 50, às vezes 60, pastores, que a gente chama pastores parceiros, um grupo de mentoria. Já há 2 anos, praticamente, isso tem acontecido, 1 ano e 10 meses por aí. Ou alguém da nossa equipe, pastor Beto já ministrou ali, ou o pastor Jeremias, ou algum convidado. Por exemplo, nós vamos ter a honra de encerrar o ano com Russell Shedd, falando para essa mentoria. Isso também nós entendemos como ação evangelística, quando você capacita alguém para fazer, quando você mobiliza alguém para fazer, quando você encoraja alguém para fazer. Essa aqui foi uma das reuniões, e tem essa. Quero voltar aqui um pouquinho, e eu vou terminar com aquele folheto lá. O pastor Bruno também tem outra coisa. Na verdade, ele também é bombril. Ele é lutador de jiu-jitsu. Ele é faixa marrom de jiu-jitsu. E tem terça e quinta jiu-jitsu na igreja.
com propostas de evangelizar. O versículo que a gente usa é melhor dar do que receber. Então a gente evangeliza adolescentes, jovens, tem um grupo de uns 30, desde crianças até jovens, toda terça e quinta. E na parceria que o pastor Jeremias mencionou, nós temos 39 igrejas do nosso sínodo metropolitano e de outros sínodos, envolvidos com essa campanha de oração e evangelização. Começou dia 8 de novembro, vai até dia 7 de dezembro. Dia 9 de novembro, o pastor Roberto Brasileiro esteve conosco. O propósito é orarmos para aqueles 4 itens que eu falei para vocês. Nós disponibilizamos para todas as igrejas um banner. Isso aqui é a foto do folheto, eu tenho um folheto ali, Jesus Vive Esperança, que é uma mensagem a respeito disso, que os parceiros levaram o folheto, levaram o informativo, levaram um banner, levaram o Evangelho de João, e são 39 igrejas no mesmo propósito, que é alcançar os que não são evangelizados. Alcançar. E tem sido assim, os testemunhos têm sido tão impressionantes, irmãos, de despertamento da igreja. Nós não precisamos tanto de métodos e modelos. O que nós precisamos são pessoas apaixonadas e disponíveis pelo reino e para o reino de Deus. Talvez a sua igreja local não tem sido uma igreja evangelista. Se não acordar, ela vai morrer. Ela vai morrer. Isso não é mau agouro. O risco dela morrer é muito grande. Os velhos vão morrer e os novos não querem ficar nela. Os novos não querem ficar nela. Porque a gente acha, por favor, não me entenda mal, a gente acha que os jovens têm que gostar das coisas que a gente gosta, e a gente esquece que a gente já foi jovem um dia. É que o pastor Jeremias falou a respeito do jeito que os nossos adolescentes cultuam. Um dia eu entrei no salão e eu tenho um culto dos jovens adultos do lado. Eu entrei e falei, cara, de Deus, velho, de Deus demais isso aqui. É mesmo, pastor? De Deus, velho. Qualquer surdo que entrar aqui ouve, é curado na hora. O negócio aqui é de Deus. Mas eles têm tantos adolescentes apaixonados com Jesus, porque eles têm oportunidade. Oportunidade. Se você for para a sua igreja, não gostou de nada do que eu falei, aí tá bom também. Mas se levar para lá assim, eu vou, se você for pastor, pedir a Deus para Ele trabalhar em mim e na minha liderança, para deixar as coisas acontecerem para alcançar o perdido. Uma vez eu vi uma história de que uma igreja pegou fogo e o pastor chegou e todo mundo ajudando, o vizinho pegando mangueira, julgando, o vizinho nunca quis saber daquela igreja, e o pastor falou assim, meu amigo, você nunca entrou nessa igreja, está entrando agora. Eu falei, pastor, mas essa igreja também nunca pegou fogo, né? Primeira vez que ela pegou fogo. Quem sabe uma chama acende lá, para entender que você tem que andar na sua cidade e ganhar os perdidos da sua cidade. Deixa eu falar outra coisa para você, a responsabilidade de evangelizar a sua cidade não é minha, que sou de Belo Horizonte, é sua. Tudo bem, você pode convidar o pastor Edinaldo para levar uma equipe de evangelismo para lá, mas ele não é responsabilidade dele para evangelizar a sua cidade, não. Cascavel é responsabilidade dele. Cascavel. Então, às vezes eu acho que quando você traz alguém de fora, traz para alimentar a sua igreja, para dar uma empolgação para o seu povo, mas para ganhar a sua turma, é sua responsabilidade. Não queria que nós orássemos. Nenhum de nós vai inventar a roda, mas a gente pode entrar no trilho. A gente pode virar a roda redonda e deixar de ser roda quadrada. Talvez você diga assim, minha igreja é muito tradicional. Ok, a tradição do evangelismo é bíblica. Jesus diz, pregue o evangelho. É tradição. A minha igreja é muito pentecostal. É também, igreja que não é pentecostal não é crente. Igreja que não tem o Espírito Santo mexendo no meio ali. Não estou falando de barulho não. Estou falando de ação efetiva. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, o desafio é que a gente seja mexido.
Nós queremos que o Senhor mexa conosco. Essa aqui foi apenas compartilhar de algumas coisas, mas o Senhor tem ideias para as cidades de cada um. Põe essas ideias na cabeça dessa turma, Senhor, e coragem para eles fazerem. Oro para que a liderança de cada igreja seja também movida pelo Senhor. Oro para que o Senhor converta gente nessas igrejas que são peça-chave ali. O doidão da juventude, convertei para a igreja através de um contato ali, porque ele vai ganhar os outros, vai pôr fogo naquela igreja. Alguém que venha com a paixão para incendiar, leve de volta para casa, cheio da paixão para incendiar essas igrejas, Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.